Vamos orar para começar. Senhor Deus Pai, obrigado pelo dia de hoje. Senhor, obrigado por estar aqui para aprender mais de Ti, Senhor. Que hoje, com a aula de hoje, a gente possa aprender como lidar com certas circunstâncias, Senhor, qual que é a doutrina correta a se seguir, Pai. Que mediante hoje no tema da congregação cristã, com os membros dessa igreja, a gente saiba lidar com eles, a gente sabe lidar com eles com amor, Senhor, sabendo mostrar de fato um caminho correto, uma doutrina correta que aponta para Ti somente, Senhor. Temos que ensinar as nossas mentes, nossos corações agora para aprender mais de Ti e aprender com sabedoria e com humildade essas coisas, Senhor. Nós Jesus te agradeço. Amém. Amém. Então, o tema de hoje, da aula de hoje, semana passada foi Adventismo e hoje é a congregação cristã no Brasil. Então, é a famosa CCB, a congregação cristã no Brasil. Então, a importância de a gente estudar esse movimento, essa igreja, essa instituição, é porque é um movimento que é muito presente no Brasil. Por questões doutrinárias da própria CCB, a gente não tem muita noção de quantos membros eles têm, de quantos lugares eles estão, porque é a questão doutrinária deles, mas faz uma noção do censo de 2010 ainda, do IBGE, porque o recente eles só dividiram entre evangélicos, católicos, não dividiram entre certinho cada denominação protestante. A gente sabe que pelo censo de 2010 a gente tem mais ou menos 2,3 milhões de membros na CCB. Isso aqui considera só as pessoas batizadas dentro da igreja. E estima-se que mais ou menos, isso aqui em 2010. Em 2019, estima que tenha mais ou menos 4,5 milhões em 2019. Isso é tudo estimativa. E aí tem um cálculo que é mais fácil, que eles têm aproximadamente uns 21 mil templos em todo o Brasil, e eles mais concentrados em São Paulo e Minas Gerais, mais ou menos. E isso faz, tudo isso de gente, faz ser a terceira denominação protestante no Brasil. Isso em 2010. Hoje em dia não tem muita ideia, por causa do que o censo atrasou e que eles não dividiram muito bem a questão dos protestantes. Então a gente tem que estudar porque eles são muito relevantes no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Então aqui em São Paulo e Minas Gerais eles são muito fortes, muito bem presentes. E a gente tem que entender por que a gente tem que estudar eles. Essa questão demográfica, que eles são muito presentes, e também porque eles acreditam ser a única obra genuína de Jesus Cristo no Brasil. A gente vai ver isso. E eles acreditam muito na questão da contemporaneidade das revelações. Revelações são diretas das pessoas, direcionadas às pessoas da congregação cristã. E eles também criticam muito as denominações tradicionais, então pentecostais, os presbiterianos, os metodistas. Eles criticam muito, vamos falar acerca da questão dos pastores que são pagos em muitos desses lugares, da questão da própria instituição, se uma instituição formal, organizada, com CNPJ e tudo. A questão dos pastores estudarem teologia, então se aprofundarem muito na teologia, então estudarem o grego, o aramaico, o hebraico, estudar de fato a fundo o texto bíblico, essa questão da formalização e de que esses pastores de outras igrejas tradicionais não têm essa revelação direta que os anciãs, que eles falam também, têm nessas igrejas, na congregação cristã no Brasil. E tudo começa, aqui mais ou menos na biografia, tudo começa com Louis Francescon. Louis Francescon, ele é um italiano, ele nasce numa cidadezinha, Cavasso lá na Itália, fica no nordeste da Itália, perto da Eslovênia, bem na pontinha da bota aqui. E ele nasceu numa família pobre, sem estudo, e parte da vida dele ele vive na Hungria. Então, com 5 anos de idade dele, ele vai para a Hungria, ele faz algum trabalho artístico lá, uma coisa de meio que de azulejo, uma coisa assim. E nesse meio tempo, o irmão dele também, que ele tinha visto na Hungria, vai para os Estados Unidos em 1890. O Luiz Francisco ele nasce em 1866. E em 1890 ele vai para Chicago, onde o irmão dele está. Então ele é um imigrante italiano em Chicago. Lá em Chicago, nos anos 90 mesmo, ele vai encontrar alguns presbiterianos que vão evangelizar ele, e em 91 ele vai se converter. Ele vai participar de uma igreja presbiteriana, tanto que em 92 ele vai ser membro fundador de uma igreja presbiteriana em Chicago mesmo. Vai ser a primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago, onde ele foi diácono por muito tempo.
Então aqui ele é fundador e diácono de uma igreja presbiteriana em Chicago. Em 94, enquanto ele estava estudando, ele estava lendo o livro de Colossenses, o relato dele, ele lendo Colossenses 2,12, que Paulo vai estar falando sobre uma questão do batismo, que vai falar: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, com o qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E ele falou que enquanto ele lia esse texto de Colossenses 2, ele fala que escutou uma voz audivelmente 2 vezes, meio que falando para ele se batizar por imersão. Então aqui ele é presbiteriano não batiza por imersão, batiza a criança, e quando se converte, batiza por aspersão. E aqui em 94, ele presbiteriano, ele escuta essa voz 2 vezes falando para ele se batizar por imersão. Então aqui, de certa forma, ele teve uma revelação direta. Isso foi mais ou menos o começo do ministério dele, assim, mais fortemente, porque ele teve uma revelação direta para interpretar o texto bíblico de Colossenses 2,12. Só que ele escutou isso e não fez nada. Aí chega um tempo, 1901, passaram-se anos, ele como diácono da igreja mesmo, em 1901 ele ainda se torna um presbítero, ou ancião, como eles chamavam lá nessa igreja presbiteriana. Ele se torna de um cargo maior, então ele era diácono e acaba se tornando maior, né? Preciso dizer, mas o presbítero tem uma função maior da hierarquia da igreja presbiteriana. E em 1903 acontece algo importante na vida dele, porque o pastor local, eu esqueci de anotar o nome dele, mas o pastor local dessa igreja presbiteriana, ele viaja, ele vai para algum outro lugar. Nesse meio tempo, o Francisco teve a oportunidade de falar com as pessoas acerca da questão do batismo por imersão. Porque o pastor saiu e falou: vou aproveitar e vou falar. E aí, algum dia de setembro, ele decide falar com as pessoas da igreja acerca do batismo e convida as pessoas para o batismo dele, que seria num lago, alguma coisa lá de Chicago. Convida as pessoas para irem assistir o batismo dele, isso na igreja presbiteriana, enquanto o pastor reverendo estava fora. E ele chama essas pessoas. No dia seguinte, ele se batiza por imersão. Ele é batizado por imersão, não somente ele, mas como 18 irmãos também. Então 25 vão assistir ele. Desses 25, 18 se batizam com Giuseppe Beretta, que era um pastor, que era pentecostal. Aí a gente vê que o pastor local, ele retorna, o pastor que era de fato presbiteriano retorna e vê a situação que acontece. E aí o Francisco, de novo, ele vai falar acerca do batismo por imersão. Nesse momento ele decide romper a ligação dele com a igreja presbiteriana de Chicago. Então aqui ele rompe com a presbiteriana, não é mais presbítero ancião, né? Ele rompe com a presbiteriana, e aí ele vai criar ele não, né? Ele e esses outros 18 que se batizaram junto com o pastor que batizou eles, o Giuseppe Beretta, eles vão formar meio que um grupo livre de cristãos. Eles não tinham denominação, eles não tinham meio que uma hierarquia, não era organizado. E por assim eles vivem por alguns anos. Em 4 anos se passam, eles vivendo com esse grupo livre, o Franciscão, o Giuseppe Beretta, que batizou eles, esses outros 18 e talvez mais pessoas. Em 1907, chega um movimento na cidade de Chicago, um movimento liderado pelo William Durham, que ele era um pentecostal de fato. Ele era alguém que fazia um movimento pentecostal, então ele tinha o movimento dele era a missão pentecostal. E era resultado da Rua Azusa. Então, era fortemente influenciado pela questão da Rua Azusa, que quando surge o movimento pentecostal, pela toda a questão em que eles buscavam o batismo do Espírito Santo e que esse batismo do Espírito Santo ele era evidenciado pelo dom de línguas estranhas, novas línguas. E chega esse William Durham, que era líder desse movimento pentecostal na cidade de Chicago, e o Franciscão ele vai nos cultos que estão acontecendo. E esses outros do grupo livre começam a frequentar esses cultos. Em certo momento, a mulher do Franciscão tem o batismo do Espírito Santo comprovado pelo dom de línguas, e alguns dias depois, Franciscão também. Franciscão ele fala que ele tem um sinal de Deus que é ali que o grupo livre deveria estar, e eles permanecem nessa missão pentecostal por um tempo. Esse grupo livre deles começa a frequentar essa missão pentecostal. E interessante que nessa missão pentecostal também frequentavam o Daniel Berg, que é o
membro fundador da Assembleia de Deus. Então, Daniel Berg estava presente, estava nesse núcleo aqui da Missão Pentecostal, e também estava a Amy McPherson, que também é fundadora da Igreja Quadrangular. Então, aqui a gente tem mais ou menos saindo 3 igrejas, tipo, dessa Missão Pentecostal Pirantur. Então, a gente tem a Congregação Cristã no Brasil, mais futuramente, a Assembleia de Deus aqui no Brasil, que vai surgir lá no Pará, e a Igreja Quadrangular, que eu não sei a história. Mas todos surgem desse movimento aqui, mais ou menos. E aí, em 1908, acontece, eles falam como se fosse um avivamento, né, lá no lugar. Então, o Franciscão, junto com o líder aqui, com o Durham, eles vão batizar 70 pessoas. E essas pessoas, pelos que eles relatam, foram curadas de doenças crônicas incuráveis que ninguém nunca tinha conseguido resolver. E eles são curados depois do batismo. E depois desse momento que acontece, esse momento que eles falam, esse grupo livre aqui, eles não saem do movimento, mas eles vão criar a própria igreja deles, que é a Congregação Cristã de Chicago. Então, é isso. Primeiro eles vão, essa assembleia, esse grupo aqui, ele é conhecido como Assembleia Cristã Italiana de Chicago, que futuramente se tornaria a Congregação Cristã de Chicago. Então aqui a gente tem um grupo que geraria a congregação que a gente tem nos Estados Unidos. Aqui é a base da congregação que a gente tem nos Estados Unidos. Então eles se tornariam, de certa forma, a congregação, Congregação Cristã de Chicago, se vocês E aí, ok, passa esse tempo, e eles, em 25 eles vão se tornar essa congregação, só que aí o Franciscão ele não está nesse grupo. Esse grupo vai seguir sim o Franciscão fez aqui essas 70 pessoas em milagres, né, esse batismo, e em 1909, o Franciscão, junto com uma das pessoas que ele batizou aqui, que era o Giacomo Lombardi, ele e esse Giacomo Lombardi, mais uma mulher que era a Lucia Mena, eles decidem ir para Buenos Aires. Nesse meio tempo, o Franciscão, esse Lombardi, e essa outra mulher, ela já era missionária, então ela já tinha largado tudo, mas o Franciscão e o Lombardi, eles largaram tudo deles, trabalho, essas coisas, eles falaram que entregaram a vida deles para a questão da fé. E se tornaram missionários. Nesse meio tempo, acho que os dois já tinham 6 filhos, e os 6 filhos foram orientando essas questões. E foram para Buenos Aires. Lá em Buenos Aires, eles criaram, meio que levaram o evangelho para certas pessoas, a doutrina deles para as pessoas, e lá acabou gerando mais ou menos o que a gente tem hoje, que é a Assembleia Cristã da Argentina. Isso aqui em 1909. Pouco tempo depois, ele fez em 1909, e aqui essa assembleia foi criada mais ou menos em 1910, bem em janeiro de 1910. E em 1910, ele decide finalmente vir para o Brasil. E ele vem para o Brasil. E ele vem direto para São Paulo, que era o ponto principal. Aí aquele Lombardi já voltou para os Estados Unidos, para a Itália, não sei, e aqui fica só o Franciscão. E o Franciscão, quando ele veio para São Paulo, ele ficou um tempo aqui em São Paulo, mas a meta dele era ir para uma cidade que se chamava, esqueci o nome, Santo Antônio da Platina, que fica no Paraná. Só que nesse meio tempo, enquanto ele estava em São Paulo, ele acaba lá numa residência, lá no meio do Brás. Ele vai converter, ele fica um mês aqui em São Paulo, e aí em umas reuniões que estavam acontecendo no Brás, 11 pessoas vão aderir à doutrina dele. Então, o primeiro ponto que o Franciscão vai trazer à doutrina dele, que é toda essa questão do batismo do Espírito Santo, com a questão das línguas, da revelação direta, acontece no Brás, aqui em São Paulo mesmo, que é onde tem a congregação principal hoje do Brasil inteiro. A principal é a primeira. Então, no Brás, ele vai converter algumas pessoas. E aí, por algum motivo que eu não sei direito, muitas pessoas não entendem também direito, ele decidiu ir para essa cidade de Santo Antônio da Platina, através da Estrada de Ferro Sorocabana. E nesse meio tempo que ele estava no trem, ele vai se deparar com uma colônia italiana de trabalhadores de uma indústria chamada Votorantim, de tecido, uma indústria de tecidos, e era uma colônia italiana de trabalhadores. E aí, esses trabalhadores eles vão meio que aderir à doutrina dele, e ele vai continuar a viagem dele. E para eles, ele deixa um binário e uma Bíblia, mais é o que ele tinha falado com as pessoas lá, os líderes de lá.
sobre a questão da doutrina dele. E essas pessoas que ficaram nessa cidade começaram a se reunir, começaram a fazer cultos, essas coisas. Só que nessa indústria, era uma colônia de uma indústria, os patrões lá não se agradaram por causa do barulho, então eles decidiram ir para uma casa de um irmão que estava mais afastado da cidade, ele ficava na cidade, na colônia mesmo. E lá a gente vai, tipo, a partir dessa casa, a partir dessa reunião que eles tinham lá, a gente vai ter a congregação central de Votorantim. Então, aqui em São Paulo a gente tem a primeira, e em Votorantim a gente tem a primeira que fica fora do grande núcleo de São Paulo. E quando ele chega finalmente no destino dele, que era em Santo Antônio da Platina, ele leva a doutrina dele, algumas pessoas meio que aderem, vão aderir ao que ele tinha falado, a doutrina dele, só que tipo, por ser muito diferente do que era tradicional, ele acaba tipo, saindo da cidade, porque as pessoas não gostaram muito dele. Apesar de algumas pessoas terem aderido à doutrina, a maior parte não aderiu e meio que tipo, chutaram ele de lá. E aqui em Santo Antônio da Platina não dá certo, e ele volta para onde? Ele volta para São Paulo. Então ele retorna para São Paulo, onde já tinha algumas pessoas lá que tinham acreditado na doutrina dele, né, que tinha dado mais certo. E quando ele volta, mais 20 pessoas vão aderir à doutrina dele e vai consolidar essa congregação que a gente tem aqui. E lembrar aqui a gente tinha essa igreja aqui em Votorantim, vai ser a Igreja dos Glórias. Vai ser um dos primeiros nomes da congregação no Brasil, porque eles falavam muito a palavra glória e virou a Igreja dos Glórias. Então aqui a gente tem a Igreja dos Glórias e aqui a gente vai ter a primeira congregação mais ou menos, que vai ser com um líder que ele escolheu, deixa eu falar o nome dele aqui, Felipe Pavão. Ele escolhe esse Felipe Pavão para ser o líder e volta para os Estados Unidos. É interessante do Franciscon que ele nunca morou no Brasil. Ele teve 11 viagens missionárias para o Brasil, de 1910 até 1948, mas ele mesmo nunca morou no Brasil. Então ele vinha para o Brasil, ficava passando entre essas congregações, iam se gerando, então ele passava para cá, passava para lá, para tipo, manter meio que a união entre a questão doutrinária, para ver como está funcionando, para instruir eles. Então essa união que se via de São Paulo e de Votorantim, que são uma das primeiras, a união era a partir do Franciscon mesmo, que ficava indo entre essas igrejas. Eles compartilhavam no mesmo inário de 480 hinos, eu acho. E, então eles tinham, de certa forma, eram igrejas que estavam separadas, que não tinha toda a questão da tecnologia, da comunicação de hoje em dia, do transporte, mas elas eram ligadas porque tinham o mesmo líder, que era Franciscon, apesar de ele morar aqui no Brasil. E aí, Franciscon até 1948, ele ficou indo e voltando de Chicago, de outros lugares dos Estados Unidos, para vir para o Brasil. Franciscon é interessante saber também que antes mesmo de vir aqui para o Brasil, em 1910, ele criou igrejas em Los Angeles, na Filadélfia e também em São Luís. Sem contar em alguns lugares na Europa também, das pessoas que proviram dele. E nesse meio tempo também, então, ele teve todas essas igrejas nos Estados Unidos, ele teve igreja na Argentina, aqui no Brasil. Então ele foi responsável por criar as denominações que surgiram dele, a Igreja Cristã da América do Norte, a Assembleia Cristã na Argentina, a Congregação Cristã no Brasil, a Assembleia de Deus na Itália e as congregações cristãs pentecostais que tem em vários lugares. E por ele mesmo nunca concordar com a questão de uma igreja formal, de uma denominação formal, organizada, ele mesmo sai da Igreja Cristã da América Americana do Norte, que é a congregação lá dos Estados Unidos. Ele mesmo decide sair porque estava se formalizando, estava tendo uma hierarquia e ele mesmo abandona. E eu não sei o que acontece depois, porque eu não fui atrás. Porque o que importa é a igreja que ele deixou aqui no Brasil, que é a que a gente vai estudar. Então essas duas igrejas e mais outras que ele foi encontrando ao longo da vida dele, então primeiro eles ficaram conhecidos como a Igreja dos Glórias, e aí em 22 eles viraram a Congregação Cristã. Cristã com H, não é cristã. Aí, em 28, eles vão virar a Congregação Cristã do Brasil. E em 62, eles vão virar no Brasil. Eles fazem esse movimento para falar que não é somente algo restrito ao Brasil, que não é algo do Brasil. Não tinha na Argentina, não tinha em outros lugares. Então, eles vão mudar para no Brasil, eles vão mudar aqui a preposição. Então a gente tinha em vários lugares, a gente tinha em São Paulo, principalmente no Brás, que hoje
é a principal, é Votorantim também, que é bem grande, a igreja lá. E, então, só que tipo, todos os movimentos eles foram organizados sempre centrados em São Paulo. Então, São Paulo, o Brás sempre funcionou como centro organizador dessas outras igrejas aqui, porque ela foi a primeira. Em 27, então, tipo, essa é a história da igreja, como ela surgiu, e é até hoje. E como a questão do, então, Luiz Franciscon, ele meio que, tipo, até 48 vem no Brasil, então aqui eles já estão meio que independentes. Eu nem lembro quando ele morreu, ele deve ter morrido nessa época, ele é de 66, né? E aí aqui, essa é a história. E aí em questão doutrinária, como que a gente vai entender a Igreja da Congregação Cristã no Brasil? Então a gente tem duas coisas principais para entender a doutrina deles, que são os 12 artigos da fé, e a gente também vai ter o Estatuto da Fé, que os dois a gente encontra lá no site deles. Os 12 artigos da fé, como que eles surgem? Então, em 27, 1927, muito antes de virar do Brasil, essas coisas, em poucos anos depois também, só que essas aqui já estavam bem estabelecidas. Então, como uma forma de buscar uma uniformidade, um respaldo teológico, doutrinário, em 1927 eles vão se reunir lá na Niagara Falls, em Nova York, e eles vão fazer uma reunião para decidir quais são os 12 artigos de fé deles, o que é respaldar a fé deles. Mais recentemente eles fizeram o Estatuto da Fé, que era uma questão mais prática, né? Então aqui é mais uma confissão de fé e aqui é algo mais prático. E é interessante que quando a gente lê tanto os 12 artigos da fé quanto o Estatuto da Fé menos, mas os 12 artigos da fé, a gente não se depara com algo, nossa, que absurdo. É algo que a gente lê e a gente fala, caramba, por que falam que eles são sectos? Por que é tão esquisito assim? Então é diferente, então a gente olha o Mormon, a gente vê o que o cara acredita e fala, não, isso aí é loucura. Mas quando a gente vê o que um cara da Congregação Cristã do Brasil, a gente lê os 12 artigos da fé, a gente não fala, nossa, não é tão insano assim. Eu vou ler alguns aqui, são 12, mas aí eu vou lendo. É exatamente o que estava no site deles. Nós temos a inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Aí outros, nós temos que há um só Deus vivente, verdadeiro, eterno, infinito, poder, criador de todas as coisas. Nós temos que Jesus Cristo, Filho de Deus, a palavra feita em carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre da Maria Virgem, possuindo ele por consciente duas naturezas, a divina e a humana. Nós cremos na existência pessoal do diabo e dos seus anjos, nossos espíritos que junto com eles são punidos no fogo eterno. Nós cremos no nascimento e a geração que só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Nós cremos no batismo na água, que só consome com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, com a evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Nós temos a Santa Ceia, Jesus Cristo, na noite no corpo traído, tomando, etc. Nós temos a necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos do sangue da carne sufocada e da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo. Nós temos que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós temos que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós temos que haverá ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos. Estes serão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então a gente vê aqui, talvez algumas coisas que a gente discorde por questão pessoal, então, sei lá, o dom de línguas, essa questão do milênio. Só que no final, é isso que a gente fala, nossa, ok. Mas aí depois eu vou entrar, mas o mais importante que a gente tem aqui, o mais absurdo, por assim dizer, nós temos que na inteira Bíblia Sagrada aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus. Depois a gente entra nisso. Porque o problema está na palavra contendo e não sendo a palavra de Deus. Eles mudaram. Eu vou entrar nisso. Porque muitas pessoas nem perceberam também. Porque a questão prática do dia a dia as pessoas não perceberam, mas é algo que aconteceu. Então a gente lê esses dois artigos da fé e a gente fala, ok, nada demais. E a gente vai para o Estatuto da Fé. E aí eu vou contar mais depois. Só que agora eu vou falar algumas práticas dessa igreja, da congregação. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é a liturgia deles. A liturgia é como o culto se organiza. Então eles acreditam que existe uma contínua revelação de Deus para conduzir o culto. Então eles têm meio que uma ordem pré-estabelecida e algo que seria das atividades espontâneas que seria guiada pelo Espírito Santo no meio do culto. Então eles vão acreditar que vai ter uma abertura, tem um hino, tem oração, e aí vão ter detalhe que é a liberdade da testemunhança. Então nessa questão da oração, então eles vão orar para que Deus ilumine o pregador, ilumine as pessoas para saber o texto e o que ele deve pregar.
e aí um ancião ou qualquer pessoa da igreja tomaria a palavra e estaria a palavra. Então vai falar, hoje a gente estudar, sei lá, Atos 28, a gente vai estudar isso, e começa a falar, tanto que tempo que for a revelação que ele recebeu nessa liberdade da testemunhança. Mas na verdade não é a pregação da palavra, a liberdade da testemunhança é essa abertura para qualquer pessoa da igreja poder falar acerca do que ela está pensando, do que ela está sentindo acerca de um texto, ou do que ela simplesmente recebeu de Deus. E provavelmente tem muito milagre também, tipo. nesse momento, né? Nesse momento acontece milagre, que é logo depois da oração. Isso vai ser algo muito sobre milagres. Eu tô aconteceu isso. Que é testemunho mesmo, né? As pessoas trazem esse testemunho. Aí eu vou entrar no estatuto deles mesmo para saber o que acontece. Então a gente não pode definir apenas o que as pessoas falam, apesar pela própria organização da congregação cristã no Brasil, da doutrina deles, eles são muito fechados nessa questão de você saber o que de fato acontece lá. Então até a pandemia eles não faziam live, foi mais uma necessidade que eles faziam live. Então eles têm essa questão, eles não fazem publicidade, por exemplo, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada. Então se você procurar na internet, você vai achar um site deles, um site bem capenga, assim, tipo, bem velhinho, assim. E a gente vai encontrar isso, os dois artigos da fé, estatutos da fé e alguns circulares deles, mas é bem difícil encontrar o que de fato eles acreditam. Então, normalmente a gente vai atrás do estatuto de fé, porque a gente tem mais acesso, os dois artigos também não falam muito, que é mais uma confissão geral. Então, no estatuto de fé, no artigo 11 deles, vai dizer: a participação e manifestação individual dos membros nos serviços religiosos fazem parte do culto e dependem do juízo de quem o preside, sob a guia de Deus. A administração dos serviços sagrados está sujeita à convicção espiritual do ministrante. Então a gente vê que a gente tem essa liberdade para as pessoas na liturgia. Então, apesar de ter, tipo, agora o momento vai cantar o hino, a gente vê que a gente tem uma liberdade na liturgia. Então, uma liturgia que é guiada por revelações, uma revelação contínua. Até dos hinos? Dos hinos também, da escolha, né? Porque as pessoas que pedem, né? Nossa, na hora do culto, não é vestido assim? Quero que cante tal hino. Tipo, eu recebi de Deus que tem que cantar tal hino, né? Vai cantar tal hino. Eu recebi de Deus que a gente vai ter que pregar sobre esse texto. Você vai lá e vai falar sobre esse texto. Então não é algo que é preparado nunca. Então tem essa ordem, agora tal coisa. Só que o que vai acontecer é por essa revelação direta. Mas eles não se preparam mesmo, né? Assim, na hora do culto, a pessoa levanta a mão, fala, sou eu, e vai. Então a gente vê que essa liberdade é para qualquer pessoa que está lá, é para qualquer membro. Então, independente de quem você seja, você tem essa liberdade de receber essa relação contínua e direta, independente de quem você seja. Mas, então a gente vê que a gente tem essa liberdade. Então, no artigo 11, depois eles adicionaram um parágrafo que vai dizer: Conselho de Anciães, que eles falam anciães também, em proteção à sua doutrina, poderá retirar a liberdade de manifestação dos cultos de qualquer membro, bem como comunicar as igrejas para cumprimento dessa deliberação. Aí tem outro. Os serviços de culto na casa de oração são presididos pelos irmãos anciães e cooperadores do ofício ministerial, os quais devem vigiar na liberdade do Espírito Santo em todo o tempo, para que nenhuma coisa estranha ao Santo Evangelho seja manifestada. Então vê que a gente tem, tipo, dentro dos artigos deles, da prática deles, a gente tem meio que um caos. Porque vai falar, você pode, tipo, a qualquer momento você pode falar, só que só se o ancião deixar. Você pode saber autorizar, né? Mais ou menos isso, tipo. E aí quando você vai olhar na prática, porque agora eles liberaram as lives no YouTube, eu, tipo, abria várias, tipo, era sempre o mesmo tiozinho careca, tipo, era sempre o mesmo ancião. Era sempre ele que falava, porque eles transmitem, acho, do culto do braço. Então, é sempre a mesma pessoa. Então a gente vê que, apesar de eles falarem que tem essa liberdade, sempre fica na mão do ancião controlar o que está acontecendo. Então quem vai levar a palavra provavelmente não é o ancião, não vai ser eu de 22 anos, vai ser o ancião lá de 70, 80 anos. Mas é porque acho que é do braço também. Acho que tem muito a ver. Tipo, dependendo do lugar, tem mais liberdade. Tá. Mas que a do Brás a do tem braço acesso. não, você nunca. Exato, é que é a principal, então lá acho que talvez tenha mais essa seriedade. Então. Mas a gente vê que a gente tem esse caos porque eles têm muito essa questão da oralidade, da importância do presencial. Então você tem que sentir o espírito. Então se você não está no presencial, você está na internet, você vai sentir o espírito. Então essa é a questão que cria um caos até pra gente entender. Porque por a gente não estar frequentando lá, a gente não vai entender muito bem o que acontece, porque a gente é limitado, porque a gente tem acesso ao que eles acreditam. E no que eles acreditam, eles até se contradizem. Então é por isso que é meio difícil a gente saber muito o que está acontecendo lá. Tipo, não é
um maçom, assim, que ninguém tem acesso, a gente pode chegar lá e entrar, só que é muito disso. Então, se você não for ao culto da CCB, você não vai saber o que acontece na CCB. É mais ou menos isso. Então, a gente vê que a gente tem um caos, porque qualquer um interpreta a escritura do jeito que você quer, então você interpreta a escritura a partir do quê? A partir da revelação. Então, o Franciscon, ele não interpretou o livro de Colossenses, o texto de Colossenses 2:12 que ele estava lendo, a partir de um estudo da Bíblia. Ele interpretou a partir de uma revelação direta que Deus deu para ele. Então, é muito disso. Então, a convenção, a pregação, vem dessa revelação direta. Então, o ancião, alguns até estudam a fundo o texto. Só que eles têm muito essa cultura do pregador e vazio, do pão quente. Então, se você esvazia tudo que você conhece, você chega na hora de pregar, você tem que ter uma intimidade com Deus para receber essa palavra direta de Deus. Então, a gente vê aqui na questão da liturgia que a gente tem muito essa questão do controle do ancião, sobretudo. Apesar de eles dizerem que tem essa liberdade para as pessoas, tem muito centrado na figura dos anciãos. Anciães, como eles falam. Então a gente tem essa questão, a gente tem meio que um pouco de caos na liturgia, porque não é muito ordenado. Aí a segunda coisa é o governo deles. O governo da igreja, da CCB, eles defendem que são apolíticos. Então eles não vão acreditar em hierarquia, eles vão falar que não tem pastor, porque pastor é somente Jesus. Eles são contra a carga com salário, então o pastor lá que não tem salário. Eles são contra até o próprio CNPJ, só que para eles funcionarem no Brasil e terem um endereço, eles tinham que ter um CNPJ. Então, de certa forma, apesar de eles dizerem que são apolíticos, eles tiveram que se render à política para conseguir viver, né? Então, nessa questão de apolíticos, então eles tiveram que ter um CNPJ para ter um endereço fixo, essas coisas, e se definirem como instituição. E dentro disso também tem a questão que eles não têm dízimos. Então, eles são contra toda a questão do dízimo. Então, você não tem que separar uma parte dos 10% da sua renda para destinar à igreja. Só que eles incentivam as ofertas, então, de certa forma, no final dá na mesma. Então, eles falam, os pastores não recebem e a gente não tem dízimo, só que no final recebe oferta para a igreja se sustentar, assim, não tem como. Então, como a gente viu, não tem cargos, não existem pastores. E para você pegar um cargo dentro dessa igreja, dentro da CCB, vai estar no artigo 23 deles. Os irmãos anciães e diáconos são ordenados e os cooperadores do ofício ministerial são apresentados conforme a deliberação dos conselhos de anciães, segundo a guia de Deus pela revelação do Espírito Santo, dentre os membros da congregação cristã no Brasil, que apresentarem as virtudes consignadas no Evangelho. E aí vai continuar. A apresentação e oração a Deus para a confirmação de irmãos anciães e diáconos se farão exclusivamente na primeira das reuniões gerais anuais a serem anualmente elaboradas pelo Conselho de Anciães. E aí continua. A ordenação e a apresentação sempre será realizada por um ancião, entre o mais antigo do ministério, de comum acordo com o Conselho de Anciães, os mais antigos no Brasil. Então a gente vê que na prática, na formalidade, eles vão falar que eles são contra a organização. Só que na realidade, é o ancião que define quem vai ser o novo ancião, diácono ou outros cargos deles, e eles têm cargos, porque senão não tem como se organizar. Então, para definir quem vai ser ancião, quem vai ser diácono, o ancião e o diácono têm que falar a partir de uma revelação direta. E essa, então, sempre vai você virar ancião, você depende do ancião. E tem uma hierarquia dentro disso, então você entende que, existe uma hierarquia, apesar de eles falarem que são apolíticos. E também, na prática, apesar de não falar no estatuto, somente quem já teve o batismo do Espírito Santo revelado pelo dom de línguas pode ocupar um cargo desses. E isso vai contra até o que a gente tem falando de Timóteo e Tito, que vai falar que você ser um presbítero, que você ser um homem de Deus, tem que ser alguém que tem que ser incorrigível, de uma mulher só. E a gente não fala nada de batismo do Espírito Santo revelado pelo dom de línguas. Então aqui a gente vê que eles vão contra até o que eles falam e até o que a Bíblia fala, que Paulo fala, né? E aí até a questão da hierarquia também, que eles falam que não tem, eles têm. Então assim que um ancião mais velho que tem uma hierarquia maior, então no poder de voto, assim, para decidir as coisas, quem tem mais poder é o ancião mais velho. Então existe uma hierarquia também, apesar de falar que são apolíticos. E existem cargos também dentro da CCB. Então a gente tem os anciões, que são responsáveis pelo batismo, pela ceia, por ordenação de novos obreiros, pelo ensino. A gente tem o diácono, que vai ser responsável pelo atendimento assistencial e material da igreja. E a gente vai ter vários pequenos cooperadores. Então a gente vai ter o cooperador de ofício ministerial, que ele vai cooperar nos ensinamentos. A gente vai ter o cooperador de jovens menores
Então foi um movimento mais recente deles de ter essa questão de uma reunião de jovens e menores, então de ensinar, tipo um culto de jovens que a gente tem aqui mais ou menos deles. A gente vai ter a irmã da obra de piedade que vai auxiliar o diácono, a gente vai ter o auxiliar de jovens e menores que vai auxiliar na reunião de jovens e menores. E a gente vai também ter um corpo administrativo, então vai ter um presidente, vai ter um tesoureiro, vai ter um secretário, vai ter um conselho fiscal e vai ter os membros da orquestra e cada função dentro da orquestra. Então, apesar de ser um governo apolítico, a gente tem uma hierarquia, a gente tem uma organização para funcionar. Então, não faz muito sentido. Até por isso que o Franciscão sai da igreja, mas tipo, não faz muito sentido. Tipo, a partir do momento que vai crescendo, não tem como não ter uma hierarquia, não tem como ter uma organização formal. Eles são muito conhecidos também pelo inário deles, né? Então, é um inário com 480 hinos, 480 hinos, desde o século XVI até o século XXI. Esses 480 hinos que foram, tipo, são fichas, aí foram escritos por portugueses, por brasileiros, por alemães, por americanos, e são traduzidos, e alguns até são parecidos com os nossos, só que tem diferentes versões. De prática também a gente tem que as mulheres lá, tem a questão do véu, que é o mais famoso, tem que sentar separado dos homens, não tem o lado das mulheres, tem o lado dos homens. As mulheres, para orar e estarem presentes no culto, tanto para orar lá e para orar em casa, tem que usar o véu na cabeça, que é uma interpretação que a gente tem lá de Coríntios. Elas não podem ocupar cargos de liderança no conselho, então as mulheres, o que elas podem fazer dentro dessa igreja é para pedir hino, como a gente falou, apresentar testemunho, orar, pode tocar o órgão, pode apresentar essas obras de piedade, que é auxiliar o diácono, podem participar da limpeza, da cozinha, costura, auxiliar os jovens e podem ajudar na questão das portas, de receber essas coisas. E a gente também, elas podem dar escolas bíblicas para crianças menores de 12 anos. Mas a palavra que ela elas não podem levantar? Não, mulher não, só homem. Tem a separação de homem e mulher, cada um vai pro É porque lado. pensa muito numa questão do antigo tempo mesmo, numa questão judaica mesmo. Lá no tempo separava, então trouxeram isso também para a realidade. É isso, né? Mas também. A minha era da congregação, aí a gente não sabe. Acho que eu vou perceber. Mas Eu nem entendi. Nem parecia. Mas é isso. mas também é muito tipo da questão de ficar passando, tipo, aí tem um homem, aí tipo, de separar, né? Tem que ficar manter uma ordem. Justo. Então, essa questão da organização é de pensar também no templo judaico. E nenhuma mulher seria doida de levantar a mão na hora da palavra, né? Se Que já segue lá. né? acho que se levantar não vou receber a revelação Vai falar dela. Se duas pessoas levantam a mão nesse tempo? Quero dar. Isso nunca aconteceu. O que eu já vi uma vez acontecer foi que um jovem, ele era tipo, nem era casado nem nada, e ele levantou com a palavra e tal, e depois o ancião foi e falou outra palavra, e depois dele. Mas não Não, exaltou ele- ele nem nada, mas deixou ele falar e depois. Não, falou, Ah. meio que ele invalidou a palavra, ele ficou um clima super chato depois, né? Tipo, Porque é uma palavra só. é uma palavra só, e aí mas- ele meio que invalidou o tempo E é todo. dentro do estatuto lá que eu falei, o ancião ele tem poder para vetar o que o outro falou, se ele achar que não é aquilo que o Espírito revelou. É por isso que é muito centralizado no ancião, dependendo do lugar que Fica você assim o cérebro, né? não tem muito essa questão. E aí, de outras práticas, tem a questão do beijo santo, que é como dar um beijinho na bochecha. E a gente vê, tipo, o Paulo falando em Romanos, no Coríntios, só que, tipo, eles vão acreditar que isso é uma prática que você tem que realizar. Então, se você não realizar, você está indo contra o mandamento apostólico, uma prática que eles têm. Eles têm essa questão da ênfase do ambiente presencial também. Então, para você receber uma profecia, para você sentir o Espírito Santo, você tem que estar presencial. Então, até por isso que eles não tinham um culto online. Então você tem esse sentido constante para você buscar o batismo do Espírito Santo e para ter a questão do dom de línguas e para você fazer jejum e oração. E até por causa do que o Francisco passou, ele vai relatar que tipo, ele se sentiu um lixo quando ele não conseguiu ter o dom de línguas porque a mulher dele conseguiu. Então eles vão meio que trazer isso. Então se você não fala em línguas, é porque você não mereceu. Você não orou o suficiente, você não jejuou o suficiente, você não agonizou o suficiente. Então, vai ter um ditado que o dom de Deus tem um preço. Então, se você não agonizou, que nem a Francisco agonizou para buscar esse dom, você está mal. Então, você tem que orar mais, tem que jejuar mais. Então, é uma culpa sua e não porque Deus não deu esse dom para você. Eles vão tentar a questão de não usar publicidade, isso aqui é o sinal do vazio da matemática. Eu anoto assim. Então, não tem publicidade.
Então eles têm apenas o site, que nem eu falei. Então as lives foram somente depois da pandemia, então foi quando a gente conseguiu ter mais acesso ao que acontecia nos cultos. Não tem pregação expositiva, por causa da questão da revelação direta, que é o cara que recebe na hora, texto na hora. Não tem EBD também. Eles não têm uma guarda de um dia específico, então eles não têm a questão dos adventistas de guardarem um dia específico. Eles têm uma abstenção de festividades e comemorações religiosas, então não vai comemorar o Natal, não vai comemorar a Páscoa. O batismo é por imersão, vai ter a preferência por acontecer em água corrente, você que nem Jesus. A ceia, ela era celebrada anualmente com um cálice único, então cada um ia tomando um cálice, mesmo cálice. Só que um dos anciões teve uma revelação durante a pandemia, por coincidência, para falar que deveriam ser cálices individuais. Na pandemia é isso? Sério? Mas durante a pandemia teve essa revelação que não deveria ser assim. Gente, mas eu não quero passar na boca de todo mundo. Eu não vi essa parte. Eles são contra o dízimos, não é isso? Contra o dízimo. Ah, tá. É que, tipo, se você for olhar também, no Novo Testamento não vai falar que a gente tem que dar o dízimo. Sim. Só que a gente traz no Antigo Testamento essa questão do dízimo pra gente separar de uma organização. Só que a gente tem que lembrar o que Paulo fala de você ser mais. Dar mais do que o fariseu dava. Então, se o fariseu cumpria, você tem que cumprir mais ainda, você tem que ser mais generoso. Então, tipo, por assim dizer, no Novo Testamento a gente não tem mandamento do dízimo. Só que a gente vê Paulo falando para dar dinheiro porque enquanto ele estava na missão, as pessoas podiam trabalhar e dar dinheiro para ele. Então o dízimo é muito mais um nome hoje em dia, então de certa forma eles estão certos nisso, eu concordo com eles. Tipo, você fala que não tem que ter dízimo, tipo, não tem que ser 10%. mais que o dízimo. Você tem que dar mais que o dízimo, tipo, dar uma parte. Tem que reconhecer que você tem que dar uma parte que você recebe para Deus, mas não necessariamente ser 10%. Aí na ceia também, tipo, antes era essa questão do cálice único, só que o mais importante é entender que, de certa forma, tipo, a gente não vê isso também no Estatuto da Fé ou nos 12 pontos, nos 12 artigos, é que tem, de certa forma, os elementos eles têm um poder espiritual. Então, algumas igrejas, algumas congregações, eles têm a prática de enterrar os elementos da ceia, porque, sei lá, uma criança tomar lá não pode, tem um certo poder espiritual naquilo. Então, tem muito essa questão. Então, se você acabou de tomar a ceia, você vai pro céu, porque tipo, tem um poder absurdo ali, um poder espiritual absurdo naquele elemento. Então, deixa de ser algo simbólico para ter algo que, de fato, tem um poder espiritual para eles. E tem até relatos de pessoas que tiveram cura com o contato do pão. Então, comeu o pão na ceia e teve uma cura por causa do pão. E também tem uma questão muito forte de você poder orar somente de joelhos. Então, quem é da congregação tem um joelho muito forte. Então, são práticas. Conta aí. Foi num casamento da moça que trabalhava em casa e ela era da congregação. E aí, tipo, a gente tava tendo lá a festa, sei lá, já deu o casamento e ela falou, vamos orar. Aí todo mundo ajoelhou. Tipo, aí só tinha eu, meu irmão e minha mãe que não era da congregação. No cimento! No cimento grosso! Entendeu? E eu tava assistindo, que era o casamento dela. E ela, se você olhar, tem um joelho marcado. Elas têm um joelho, as velhinhas, assim, que você vê de saia, né? Quando agora tem aquele joelho marcado. E a gente assim, né? Ajoelhar, não sabia o que fazer. Você cuidava do joelho, cuidava do joelho. Que não é nem porcelanato, não, é um cimento rústico. Quando eu minha prima deve ser Não. Eu vi até de saia, tudo, mas eles estavam de calça, mas a gente, tudo bem, ajoelhar não é uma coisa diferente, a gente também ajoelha, mas o tempo que você decidiu falar pra gente. A gente uma vigília, né? Super tranquilo, só mais 3 já morrendo. Mas já tô morre por dentro. Por quê? Todo mundo morre por dentro. E a ceia dele é uma vez por ano mesmo? A ceia é uma vez por ano. Eu esqueci de falar, uma vez por ano, era do cálice único, não é mais. E tem esse caráter de ter tipo, esse poder dentro do... Mas tem algum motivo para Nossa, ser o uma vez? evento, né? É um evento. Eu acho que é mais por organização. Então tinha até algumas igrejas, acho que até a igreja do Spurgeon, do Charles Spurgeon, acho que acontecia de 6 em 6 meses. Porque, tipo, pela questão de você ter que discernir se você pode tomar ou não, ele, tipo, esses 6 meses tinham tempo dele visitar aquela pessoa, conversar com o casal e falar se eles estavam, tipo, podiam ou não tomar da ceia, se estavam lá Ainda sem bem tomar que ceia. WhatsApp. Então é muito uma questão de prática, porque a própria Bíblia estabelece quanto tempo acontecer. Tem igrejas que fazem todo domingo, né? Tem igreja que faz todo domingo, tem igreja que faz todo, a cada vez por mês, semestral. Então, tipo,
tanto faz isso, tipo, isso de menos. A questão do poder. O problema é a questão do poder que tem ali no tal do. Como chama isso? Então, é que não é mais de fato uma transubstanciação. Então, o que é a doutrina da transubstanciação? Vai acreditar que no momento que é a doutrina católica, que você comeu o pão, vai virar de fato a carne de Cristo. Tipo, fisicamente, não é tipo simbolicamente, é de fato a carne de Cristo e o sangue de Cristo. Que aí vai carregar esse poder espiritual imenso. Tem outras denominações que também acreditam nisso mesmo, evangélicas, que até É que gente que veio pra nossa igreja e tentou fazer isso, tipo assim, não, porque sobrou, a criança pega o pão, sabe? E aí os pastores daqui mesmo falaram, não, querido, pode deixar. A Assembleia de Deus era assim, acabou a ceia, tinha que recolher tudo e enterrar. Eles falavam, depois. Tem gente que queima, tem gente que quer. Essas práticas, elas não têm uma base nem no estatuto de fé deles, é uma prática tipo, meio que mística que as pessoas vão praticando, então vão falar, não, tem um poder espiritual nisso. Tipo, a nossa igreja entende que é algo simbólico, tipo, não está virando de fato a carne de Jesus quando você come, vai virar carne no seu estômago. Então a gente teve essas práticas, algumas coisas esquisitas, algumas coisas que a gente falava, ok. Só que por que a gente pode chamar a congregação cristã no Brasil de uma seita? Então o primeiro ponto que a gente tem que entender, que a gente tem na primeira aula, na segunda aula, na verdade, é o exclusivismo. Então eles acreditam que são a única igreja verdadeira, assim, eles não têm nenhuma relação com as outras igrejas protestantes do Brasil. Então apesar de eles surgirem tipo, da missão pentecostal lá do Durham, eles não acreditam que fazem parte do movimento pentecostal. Então, se você falar que eles são parentes da Assembleia de Deus, eu vou falar que é tribo, não vou falar que é irmão. Se falar que é pentecostal, fala assim, nunca ouvi falar disso. Exato, tipo, não tem essa conexão. Eles são congregação cristã no Brasil, eles não são pentecostais, eles não são outra coisa. E tem essa questão da crença que eles são a única igreja verdadeira no Brasil. Então, se a gente vai ler o preâmbulo do estatuto deles, a primeira linha, quando a gente abre o estatuto deles, vai estar escrito: o Senhor iniciou sua obra no Brasil por um seu servo em junho de 1910. Então, antes de 1910, tanto faz que tinha missionário cristão presbiteriano, o que quer que fosse. A obra de Deus começou no Brasil quando o Franciscão veio para o Brasil em 1910. Antes disso, a igreja cristianismo não estava presente no Brasil. E é isso que está no preâmbulo deles. Então, qualquer obra cristã anterior a Franciscão não é obra de Deus. E aí, tipo, você pergunta, depois eu vi mais na internet, para alguns membros da CCB, eles vão falar que a CCB, tipo, apesar de ser tipo, fundada mais ou menos perto de 1910, eu vou falar que a CCB é a verdadeira igreja apostólica que permaneceu durante os tempos, que só tinham nomes diferentes, mas essa igreja sempre meio que existiu, tipo, Eles não falam que vem que... Eles são contra, eles não falam que são presbiteriano, falou que tipo, ele recebeu revelação direta e foi isso que tornou ele. Tipo, presbiteriano, pentecostal não tem nenhuma ligação. A verdadeira igreja é a partir do momento que ele recebeu essa revelação direta. E Francisco criou a congregação que ele criou nos vários lugares. Então veja que ele tem essa questão de chamar outras denominações de primos ou testemunhados, que não são tais como eles. Então, conhece Jesus, tem o testemunho de Jesus, mas não é cristão, não é irmão de fato. Não somos primos. A gente é primo deles, eles a gente chama aceita. Só que eu vou entrar um pouco depois disso, eles vão meio que, refazer o que eles disseram, mas até aí, então as CCBs acreditam que eles são a graça maravilhosa, a graça que vem direto de Deus, ela que tem essa questão única. E aí aconteceu, dessas assembleias anuais que eles fazem dos anciões, em 61 vai dizer o seguinte: sempre temos considerado que todos sejam batizados, segundo o Senhor nos tem feito claro, desde o princípio dessa obra. O Senhor nos guiou e que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Só é irmão quem é batizado na congregação. Continuando, não é possível que nossos irmãos, frequentando seitas e denominações estranhas à nossa fé, possam ser considerados da água e do Espírito. Devem tais irmãos serem exortados com veemência, e se porventura não renunciarem a esse hábito, não serão mais considerados como irmãos e estarão impedidos da comunhão com a igreja. Então, se você não é batizado dentro da congregação, você não é cristão de fato, você tem que ser rebatizado. E também se acredita que teve um momento que certos irmãos começaram a frequentar outras igrejas. Então, sou da congregação, mas sei lá, eu gostei do Augusto Nicodemus, vou lá no presbiteriano. Essa Assembleia de 1961 foi contra isso. Se esse irmão continuasse sendo dentro do presbiteriano, da metodista, da pentecostal, ele seria excomungado. Só que, essa visão que eles têm é muito explícita. Então, se você não é batizado dentro da igreja, você não é irmão de fato, irmão é primo,
Se você for entre a igreja, você também vai ser excomungado. Então aqui a gente já vem um filosofismo muito forte. Isso foi em 61. Em 2022, 3 anos atrás, eles disseram o seguinte em outra assembleia: a igreja que vivenciar o Espírito Santo em si mesma, experimentar a dispensação dos dons celestes, respeitar a santa palavra de Deus e guardar a doutrina, pode afirmar que a graça de Deus habita nela. A salvação não é propriedade de nenhuma denominação religiosa, nem em verdade poderia ser sendo obra da graça divinal, concessão maravilhosa de Jesus, por seu sacrifício abriu-nos a revelação da sua palavra, e por ela, mediante a fé, franqueou nosso acesso a Deus, dispensando o Espírito Santo em nossos corações. Então a gente vê aqui, eles meio que falaram que as outras igrejas também podem ter acesso ao Espírito Santo. Só que, o que é isso que estão falando aqui? Eles vão falar, você não é propriedade de nenhuma denominação religiosa. Só que eles vão falar o quê? A igreja que vivenciar o Espírito Santo em si mesma, experimentar a dispensação dos dons celestes. Então a dispensação dos dons celestes é esse batismo do Espírito Santo, com o dom de línguas. Se essa igreja também respeitasse a palavra de Deus, a palavra de Deus só pode ser respeitada e interpretada a partir de uma revelação direta, e guardar a doutrina, que vem essa doutrina a partir da doutrina deles. Então, basicamente, o que eles estão falando aqui? Então, se você der a definição dos dons celestes, se na sua igreja tiver o batismo do Espírito Santo com o dom de línguas, se na sua igreja respeitar a palavra, se tiver uma interpretação com base na revelação e guardar a sã doutrina, que é o fruto dessa revelação direta que eles recebem, aí você é uma boa igreja. Então, basicamente se você guardar as mesmas coisas que a gente guarda, você é igreja. Então, tipo, se você segue a doutrina da CCD, você é igreja. Então, tipo, se você não é CCD, você não é igreja. Basicamente isso. Então, eles meio que amenizaram o que eles falaram nessa fala de 61. Em 22 eles, tipo, redigiram, mas no final dá na mesma. Mais polido, né? É mais polido, mas acredito, tipo, se você não acredita no que a gente acredita, você não é irmão. E aí esse é o primeiro ponto. Então, eles são exclusivistas. Então, isso é o que torna uma coisa que pode tornar eles uma seita. Então, a gente acredita que o presbiteriano, apesar de batizar criança, ele continua sendo nosso irmão na fé, o pentecostal, nosso irmão na fé, nossa igreja fica nesse limbo, né? Mas a gente entende que outras igrejas podem ter irmãos. Então, se você for da Assembleia de Deus para a presbiteriana, não vou pedir para você se rebatizar. Se você for da presbiteriana para a Assembleia de Deus, não vou pedir para você se rebatizar, porque compreendem que são irmãos em Cristo. O que não acontece com a congregação, até por isso a Aninha foi batizada. E aí o segundo ponto é que eu coloquei a setinha para baixo, porque lá a gente tem essa questão de não ter tanta importância para as escrituras, para a Bíblia. Então é o que a Aninha começou falando no começo. Então no estatuto deles, ou nos artigos da fé, eu acho, não sei, em 1980 dizia: nós temos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível, palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Só que passou um tempo, em 95 e 2004, que acho que foi redigida de fato, eles vão dizer: nós temos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então veja, o que antes era a palavra de Deus se tornou algo que contém a palavra de Deus, contendo a palavra de Deus. Então aqui, lá no próprio negócio deles, vão falar que a Bíblia está contendo a palavra de Deus. Então, qual que é o problema da gente dizer isso? A partir do momento que a Escritura só contém a palavra de Deus, ela pode conter outras coisas também. Ela pode conter palavras humanas, pode conter erros. Então, se eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode ter erros. Ela é a palavra de Deus. Deus falou isso, é isso. Só que ela só somente contém, perde peso, perde a importância. E aceita outras coisas, né? E aceita a outras coisas. revelação. Aceita a revelação. Então, a partir do momento que você tem essa questão de só conter, então você necessita de mais coisas. Você vai necessitar da revelação direta e contínua do Espírito E Santo. também não acredita que a palavra é única e verdadeira, né? Não é só. Eles vão falar que é verdadeira, mas é porque contém a palavra de Deus, não porque é a palavra de Deus. Então, ver, tipo, só essa mudança de palavra, assim, já meio que dá, tipo, se abre uma porta, diminuir a importância da Escritura. Só que, no circular, 168 deles, eles vão dizer o seguinte: atentem que não está grafada em nossa confissão de fé a palavra contém, que é a conjugação do verbo conter na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo, consequentemente, não exprimindo continuidade. Ao invés disso, está registrada a palavra contém, empregada no gerúndio com a intenção de exprimir a revelação incessante, explicando melhor a função do gerúndio que a palavra contém colocada na referida oração, foi simplesmente a indicar uma ação continuada que não se acha presa ao passado, pois não se acabou com isso que prossegue acontecendo.
E aí eles vão continuar falando qual que é a intenção deles de colocar o container. Eles vão falar que a palavra de Deus, de fato, é só a escrita original. Então aquilo que está em grego e aquilo que está no hebraico. Tudo que vem depois, as traduções, elas somente vão conter a palavra de Deus. Então essa é a explicação deles. Só que tipo, ok, legal, interessante. Só que você vai olhar a prática, não é isso que acontece. Então você vai ter essa equiparação da revelação direta com a escritura. Às vezes a escritura até abaixo. Porque se a escritura é interpretada a partir da revelação direta, se o cara falar, interpretei de certa forma, é isso que vai acontecer. Então, a gente vê que no culto, o que importa de fato é a interpretação do pregador e a palavra falada do profeta. Então, Deus ele vai falar de acordo com a necessidade, independente do meio. Então, se é da parte da escritura, se é a partir de uma revelação, se é um sonho, se é uma visão, se é sei lá o quê, independe. O que importa é que Deus está falando com você. Enquanto a gente sabe que o que tem que falar com a gente é a escritura. Independente do que o meu tio Eduardo, o pastor Ricardo, meu tio Ricardo fala, tanto faz. Tanto faz, a gente tem que olhar o que a Bíblia fala. E dentro disso também, dentro dessa cultura que tem lá, a gente tem de certa forma uma repulsa do estudo da Bíblia. Então é o que eu falei, a gente tem um incentivo para você chegar vazio no púlpito, para você entrar em comunhão íntima com o Espírito Santo, com Deus, e você ter e nesse meio tempo, antes de ter a pregação, tem a questão da oração. Então eles vão começar a clamar para que Deus traga a palavra para ele, traga o texto para ele, e aí ele sobe. Então o cara não vai chegar estudado com a palavra. Ele vai falar, não, quero falar sobre Efésios 2, vai falar sobre Efésios 2, ele não, né, a revelação direta que ele recebeu, vai falar sobre Efésios 2 sem nenhum estudo prévio. Então a pregação pode durar de 10 a 1h30. Tipo, eu vi um lá que era um negócio de jovens, lá uma live que eu acho que eu olhei, o culto teve tipo 3 horas de duração. É na nossa cidade. Porque ele vai falando, e é isso. Mas na nossa cidade costuma durar mais porque tem os conselhos pra mocidade, né? Tá. Fala. Ele tem as instruções assim, ó. Aí demora mais. É bem cansativo. E aí você acredita que o estudo em excesso pode ser uma barreira para o seu crescimento espiritual. Então você vai pegar a letra mata e falar, se você estudar demais a letra, vai te matar. Tem algumas igrejas protestantes que flertam com essa Com ideia. certeza. É que o Brasil tem muito essa questão de ficar se misturando, né? Muitas igrejas se misturam. Então essa própria questão da transubstanciação que a gente viu, que eles não falam que defendem, tipo, eles trazem esse misticismo que eles têm, tipo, traz de outras igrejas, outras religiões. E até isso, tipo, essas coisas tipo, de você não estudar a Bíblia, você ter contato com o Espírito, é algo que tipo, acabou contaminando outras igrejas e vão acreditar nisso também. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado no Brasil, porque muita coisa se mistura facilmente. Então, pode ser cristianismo, pode ser seita, pode ser religião brasileira. Tudo. Tudo mistura aqui. Então, a gente tem essa barreira para o crescimento espiritual, que é a leitura da palavra. Então veja que o problema não é a leitura, o problema é o estudo aprofundado. Então você pode estudar a Bíblia na sua casa, mas não querem que você estude, tipo, vou estudar o grego, vou estudar o contexto. Então é você estudar, lendo a Bíblia só e receber a revelação de Deus para você interpretar aquele texto. Mas não você buscar entender mais o contexto, entender profundamente o texto bíblico. Tanto que uma Assembleia de Anciões de 61 também vai dizer: nessa reunião é dar esclarecimento a todos. O que não podemos fazer é estudar a palavra de Deus. Quanto a estudar para ampliar os conhecimentos da parte material em nossa profissão e das atividades, é coisa boa e proveitosa. A Bíblia, uma vez interpretada, a mercê do que prega, não pode ser questionada. Então a gente vê que a gente pode estudar qualquer outra coisa, mas não pode estudar a Bíblia. E é a partir do momento em que o ancião interpretou o texto bíblico, ou outra pessoa que teve, naturalmente, é o ancião, ele recebeu a revelação para pregar e ele interpretou o texto bíblico do jeito que ele falou, ninguém pode questionar. Se você questionar, você tem a palavra de Deus porque ele recebeu uma revelação. Então vê que você, tipo, se ele falar todo mundo tem que vestir azul a partir de hoje, não tem como chegar e falar, não, aqui na Bíblia fala que não. Porque ele teve a interpretação, uma revelação direta a partir da parte de Deus e é isso, vai ter que aceitar que é isso. Então a gente tem muito essa questão. Então quando você tem menos escritura, e a escritura somente contém a palavra de Deus, tem toda essa questão da revelação, tem essa questão de ser muito centralizado o poder em uma pessoa. Então não tem como eu questionar o que alguém falou, porque a Bíblia não tem tanta importância. O que tem mais importância é a revelação direta contínua que o ancião recebe, que a outra pessoa recebeu. Então você vê que é muito difícil você ter uma mudança nessa igreja. Pode ter uma mudança se os anciões quererem, porque o ancião também escolhe o ancião. E eu posso falar, já recebi a revelação que meu irmão tem que ser ancião, e vai ser isso aí. Então, esse é um dos problemas. E aí, então, o seguinte problema é a revelação contínua e direta.
Então, é o que eu falei. O Franciscon, ele só teve uma mudança de vida não lendo a Bíblia. Não lendo a Bíblia. Foi recebendo uma revelação de Deus. E a partir dessa revelação, que ele escutou audivelmente 2 vezes, que ele interpretou o texto de Colossenses, entendeu que ele tinha que se batizar. E alguns anos depois ele vai se cortar presbiteriano e vai se batizar por imersão. Então a gente vê que essa experiência que ele viveu, de certa forma, acabou sendo a norma dentro da igreja. Porque se o líder viveu isso, eu tenho que, é isso que tem que acontecer. Então veja que as revelações, as palavras antigas de Deus, visões, sonhos, profecias são usados para revelar a vontade de Deus. Então dentro disso a gente vê que casamento, namoro, vocação, estudo, moradia, tudo tem que ser decidido a partir de revelações. Então não há uma sabedoria que você adquire lendo a Bíblia ou da vida dos seus irmãos. Essas decisões são mediadas por anciões, que eles vão decidir, vão falar, tive a revelação que você tem que casar com essa pessoa aí. Você vai ter um poder. A palavra, Quando eu falei que eu ia vir pra essa igreja, uma amiga minha falou assim, a palavra, né? Tudo tem que ter uma base em algo, então tudo acontece só porque teve essa revelação direta e contínua de Deus. Então. Você não é obrigado. Você tem que ir na igreja e aí como tem revelação direta, e sempre a palavra nunca vai falar sobre a Bíblia. A palavra sempre fala sobre a sua vida. Então, meio que você recebe a confirmação se é de Deus ou não. Não tem como você confirmar. Essa é a palavra. Se o ancião escolhe um ancião, Ele escolhe seu marido. ele escolhe seu marido, porque aí na revelação que ele vai receber, ele vai falar que é esse mesmo. Então, a direção para o seu casamento, para o seu trabalho, para sei lá o que mais tem que fazer, meio que parte sempre do ancião. Tem uma questão lá também de que o casamento é muito rápido, né? Não sei. Eu já conheci pessoas que assim, 3 meses, acontece. namora 3 meses em Meu casa. irmão ficou, acho que ele ficou muito tempo. Mas acho que isso entra em outra coisa. Aí eu já falo. Mas tipo assim, essa questão de decidir trabalho e tudo mais, meio que você vai no culto, né? Você vai conversar com um ancião. No culto você recebe a revelação. Aí você vai saber se é de Deus ou não. Até isso também, na história do Franciscon, quando ele vai nessa missão pentecostal, ele recebeu uma confirmação de Deus que era aquele que ele tinha que estar. É isso. Então ele falou, esse de Deus que é isso, e todo mundo falou, tá bom, é isso. Então vamos todo mundo ficar aqui. Então, até o próprio movimento desse grupo dele permanecer na missão pentecostal por um tempo, foi por uma revelação direta. Então a decisão do que os outros iam fazer da vida a partir de uma revelação direta que o Francisco recebeu. Então tem muito essa questão pela vida do Francisco, né? Então a gente vê que as revelações também vão definir a liderança da igreja, que é o que falou. Então, eu sou ancião, tive a revelação de que, sei lá, a certa pessoa tem que ser ancião, ser meu irmão, tudo faz. Eu tive essa revelação e vai ser isso que acontece. Então, a partir disso, algumas críticas que a gente pode ter. Então, essa é a exata questão que eu estava falando. Você vai ter uma fácil manipulação por parte dos líderes. Então, se o cara for um líder de fato que é ruim, que está somente buscando o interesse dele, ele vai fazer o que ele quer, porque não tem como você... Porque a profecia que você recebe, você tem que confirmar com algo. Normalmente isso usa a escritura. Lá não tem importância de uma revelação direta, então a palavra do cara vence. Então, declarações e decisões não podem ser criticadas exatamente por ter essa questão da importância de uma revelação direta de Deus. Então você vai ter uma diminuição da suficiência da escritura e você vai privar os membros também de buscar entendimento da verdade. Então por que eles não queriam que o cara fosse presbiteriano? Para que ele não estudasse a palavra. De certa forma, se você não estuda, você é mais facilmente controlado. Então você não consegue questionar se você não tem acesso a algo. Então você tem um controle muito forte por parte dos anciões. E você tem essa questão da dependência das revelações da liderança das suas decisões cotidianas, porque a revelação tem que te guiar e a revelação vem partindo indo para o culto. E aí o penúltimo ponto que a gente tem aqui é o legalismo. Então dentro dessa igreja, dentro dessa CV, é possível você perder a salvação. Então a salvação depende daquilo que você faz. Então a gente acredita que a salvação depende somente de Cristo e da obra de Cristo. Então depende do que eu faço. Óbvio que eu tenho que ter a minha parte de fé, e a partir do momento que eu tenho fé, uma verdadeira conversão, eu vou agir de uma maneira melhor. Então lá é meio que assim, você tem que fazer o bem para você conseguir conquistar a sua salvação. Você tem que fazer o que foi dito, os costumes que eles têm, para você alcançar a salvação. E aí, eu acho que essa questão do casamento rápido é porque lá tem uma doutrina dos pecados para a morte. Então, a má interpretação que eles têm do pecado para a morte, eles vão meio que interpretar aqui os pecados
em especial os de natureza sexual, eles vão resultar na perda da salvação e na sua condição de perdão. Então, se você cometeu um pecado sexual, então você fez o sexo fora do casamento, você não tem mais redenção. Então, é por isso que tipo, deve casar em 2 meses, 3 meses, para você conseguir fugir desse pecado para a morte. Então, a gente viu uma questão do legalismo, né? Esse pecado para a morte, então, o pecado é irreparável, você não tem perdão. A gente tem toda a questão do véu para as mulheres. Então, tem muito essa questão da mulher que não usa o véu, não está em comunhão com Deus. Porque você não consegue orar. Tipo, se você não usa o véu, você não pode orar. Se você não ora, você não tem comunhão com Deus. Então, a gente vê que o véu é uma condição para você sentir a presença de Deus. Existem relatos de milagres mediante o véu. Então, só de tocar no véu você vai ser curado. Ou de fazer um chá com o véu. Tem relato na internet. Você vai fazer um chá com o véu, você vai ser curado. Que é uma má interpretação do que Paulo apresenta em 1 Coríntios 11, que a gente entender que o véu é uma expressão cultural da questão do princípio da submissão feminina diante da liderança masculina. Então, a gente não usa véu no nosso dia a dia, não faz sentido a gente usar véu, e é isso, uma questão cultural daquela época que Paulo apresenta. Vai ter uma questão da vestimenta também, então as mulheres não podem usar saia, os homens não podem usar shorts, eles têm que usar paletó no culto, os músculos não podem ter barba, então essas coisas que, tipo, não define se você pode servir ou não, se você é crente ou não, tipo... Nem em casa, ou pode usar uma bermuda? Eu acho que não. Meu Deus. Não sei, não tenho certeza. Não, usa, mas não. Não deveria. Eu tinha pesadelo de ir pra igreja de calça. Mas é coletiva, porque na rua da minha mãe tem uma. E as mulheres vão parecendo que elas estão saindo de um casamento, né? De tão bonitas, assim. Vestido de festa mesmo. Não é um vestido comum, é um vestido de festa. Saltão 15. Mas não trabalho pra igreja. Tem muita situação, acho que tipo, até se você for numa Assembleia de Deus, assim, você se apresentar bem pra Deus. Então, só que, tipo, de certa forma é meio ser legalista nisso, porque, tipo, você usa shorts, assim, sei lá, tipo, não é isso que vai definir a sua relação com Deus. Exato. Tipo, a gente acha que aqui nossa igreja fala, vai pregar, vai de calça. Tipo, é algo tipo, de respeito e cultural, isso aqui não é algo necessariamente que tem que acontecer. Aí de outras práticas também tem o ósculo santo, que eu falei, que é o beijo santo, né, o beijo na bochecha, que eles vão falar que é uma marca da doutrina apostólica. Então, se você não pratica essa prática, você não está em comunhão com Deus. Então, veja, por um beijo na bochecha, você deixa de ter comunhão com Deus. Porque eles interpretaram uma outra bíblica, porque Paulo fala que te salva com um ósculo santo, salva em si com o ósculo santo, só que tipo, é algo cultural da época, não é algo que é obrigatório hoje em dia para definir a sua fé. E o último ponto, então a gente teve essa questão do exclusivismo, que eles acreditam que é a única igreja, dessa diminuição das escrituras, né, como se somente contivesse a palavra de Deus, né, e para partir do momento que você tem pouca escritura, você vai dar muita importância para essa revelação direta e contínua, que a gente sabe que não acontece. A gente sabe que pode ter as revelações, que a gente não sabe como Deus age, mas não são essas coisas que vão ditar a norma de uma igreja. O que dita a norma de uma igreja, a doutrina de uma igreja, é a Bíblia, que é a palavra de Deus. O legalismo, então, essas práticas deles vão meio que definir aquilo que se você é crente ou não. Então, um beijo, a sua roupa, uma barba, são as coisas que vão definir se você é crente ou não. E por último, a gente vai ter esse caráter fechado. Então a gente vê que é muito comum na seita ter esse caráter fechado para você ter esse controle sobre as pessoas. Então, se essa pessoa vai em outro culto, ela vai ter contato com mais ideias, vai ter contato com outras visões, e ela vai começar a questionar a visão que ela está dentro. Então é por isso que a gente vê que, tipo, sei lá, até a Coreia do Norte, as pessoas são fechadas lá para não terem mais ideias e não irem contra o governo. Então essa é a mesma ideia dentro das seitas. Então a gente tem desse caráter fechado, a gente tem essa repulsa com o estudo da Bíblia para não questionarem, para você não questionar a liderança. A gente tem essa proibição de frequentar outras igrejas sob essa pena de exclusão se você frequentar outros cultos, se você frequentemente não se arrepender, se eles chamarem a atenção. A gente tem essa centralização dos líderes, então vão fechar mais ainda o que você tem que fazer, esse controle do que você tem que fazer. E tem até um dito que tipo, eles vão falar, se você quiser conhecer CCB, vá para o culto. Então até por isso que eles não tinham a questão online. Então, se você quer ir para o culto, você tem que ir para lá. Então, sei lá, eu não sei o que acontece dentro do maçom, porque eu não vou no negócio do maçom e não fui convidado. Então é meio que isso, tipo, se você não for, você não sabe o que acontece. Então até por isso que eles são meio que, eu acredito, né, que eles são fechados na internet, tem um site único, abriu sua live agora no YouTube. Então a gente tem poucos acessos, então a gente não tem acesso a todos os documentos pela internet. Então, normalmente, sei lá, tudo que acontece dentro de uma igreja, sei lá, presbiteriana, tipo, todos os conselhos que acontecem, tipo, eles têm algo escrito para falar que aquilo aconteceu. Isso não acontece na CCB.
E até de certa forma isso é um controle, porque se é tudo no oral, tipo, quero ir contra o que você falar, não, mas tal dia você falou tal. Não, cadê? Não tem registro disso. Então você tem muito esse poder. Então, aí aqui acabou mais ou menos, mas a CCD é meio difícil falar que era seita, porque você olha os artigos da fé deles, os adultos da fé deles, tipo, você tem que olhar muitos dos detalhes para você perceber que de fato é uma seita. Na prática dá para perceber um pouco mais, mas mesmo assim não é que nem você olha para um órgão e fala seita. Tipo, você olha para um neopentecostal e fala seita. É tipo algo que você lê as coisas e fala, fala um crentez, um evangeliquez, e tipo, você fica nessa dúvida. E até outro detalhe das seitas que eu falei na segunda aula, que a pessoa que está dentro da seita, não necessariamente ela sabe tudo que está no estatuto de fé. Então não é todo mundo que sabe da mudança que teve do ano de 61 para, sei lá, que outro ano. Não é todo mundo que sabe dessas mudanças dos artigos da fé. Porque na prática, essa pessoa pode ser de fato cristã. Ela pode acreditar que não é assar e salvar ela, pode acreditar que não é somente a vida dela de salva, porque na prática é diferente da realidade. Então a gente tem que saber separar a instituição, que a instituição defende, do que as pessoas defendem. Então, se a gente for tratar mal alguém, trate mal o ancião. Porque o ancião, quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que o líder mal, o falso profeta, o falso mestre, ele está fazendo aquilo com algo no coração dele, buscando algo no coração dele. Dificilmente ele vai estar enganado também. Pode acontecer, mas é mais provável a pessoa que é para a igreja ser vítima do que o cara que está na liderança ser vítima. Então, ao entender essas coisas, nosso papel é você acolher essas pessoas. Então, essa importância, se você conhece de onde surge as práticas deles, você sabe o que acontece naquela igreja, você vai conseguir argumentar melhor para convencer aquela pessoa que aquilo, de certa forma, não é o certo a se fazer. Então, é acolher com amor, que nem a gente tem o resultado aqui, que é a minha. Então, se ela chegasse aqui da congregação e a gente escutasse ela, tipo, era uma vida que a gente poderia ter perdido por ignorância, para a gente não conhecer o que de fato eles defendem. Então, é bom a gente conhecer para não ter bola fora, para a gente, tipo, de fato conseguir ter um evangelismo real com a vida dessas pessoas. E é isso. Como você saiu? Eu tava na faculdade, era da FICAP, e aí os meninos estudaram lá, o Daniel Damasio, o Cauã, o Nery, o Renan. E aí eu comecei, tipo, eu tava na sala esperando ela começar. Obviamente não fui até a célula, porque eu era da CCB, então eu estudava da CCB. E aí comecei a chegar a galera com violão e tal, e eu fiquei na célula. Daí eu fiquei, e foi isso. Aí depois teve uma vez que era Santa Ceia, que era uma vez por ano. E daí foi uma palavra muito bonita, né? Falou sobre Jesus e tal. Daí eu falei assim, nossa, agora eu vou esperar um ano pra ouvir sobre Jesus. Aí eu falei assim, acho que isso tá estranho, né? Aí eu me liguei assim, que eu tava procurando, assim, tava tentando achar uma estrutura pra eu conseguir sair de lá, tipo, estruturar meu pensamento de que ali tinha coisa errada. E aí nesse pensamento me deu um gatilho. Aí eu tentei, né, falei com o Damasio e tal, aí eu vim pra cá. Mas eu fiquei super nervosa de vir aqui. Primeira vez. Quanto tempo você tá aqui? Porque não pode, né? Tipo, e eu ainda era auxiliar, então, tipo, meio que tinha cargo. Estava errada, né? Você saiu foragida, assim. Eu ia colocar mentira. Tipo, eu saí, assim, eu vim pra cá me visitar, mas eu não poderia, porque ainda mais que eu tinha que dar exemplo, né? Tinha muito isso, tipo, dos auxiliares têm que dar exemplo pros demais jovens. A família também é enorme. Meus pais, meu irmão, São ainda. são. Mas eles se sentiram de boa até. Tipo, porque tem isso. Tipo, cada local tem aquela que falou. Tipo, tem lugar que não é tão rígido dessa estrutura que eu falei. Mas, tipo, o que a gente se baseia é o que a gente tem mais ou menos acesso, que é o que tem na internet e os links que tem lá na Igreja do Brasil que tá na internet. É diferente a Assembleia da congregação. É diferente. Tipo, eles surgem mais ou menos dentro da mesma coisa, que aqui vai ter o Daniel Berg, que da Missão Pentecostal com o William Durham. Só que, tipo, são coisas separadas, porque foi muito moldado pela experiência do Franciscon, pela vida dele, pelo entendimento dele. Então ele entendeu que não tinha que ter organização, ele entendeu que tipo, tinha que ter essa relação direta contínua. E quando você vai na Assembleia de Deus, você sabe que tem estrutura, tem pastor, Estuda a estuda Bíblia. a palavra pra caramba, então a gente então a gente vê que tem uma diferença. Então, tipo, a partir de. Aqui porque aqui pentecostal é cristão. E do cristão você sai não muito cristão. Então a gente vê que, tipo, a partir, mesmo que tenha a mesma raiz, porque tem essa raiz pentecostal. Sim.
eles não aceitam o que tem. Porque, tipo, de fato, eles são bem diferentes do pentecostal. Apesar de ter a mesma doutrina de você ter o batismo do Espírito Santo e ter essa correlação com a oração em línguas, com o dom de línguas, que é o que o pentecostal acredita, tipo, eles se distanciam muito na questão estrutural, de você ter essa questão da revelação direta ser muito importante. Então, acho que o principal para a gente entender da congregação tanto faz isso, é entender que eles têm essa questão da revelação contínua e direta. Então, essa é a questão, porque tipo, tudo vai ser moldado a partir disso. Então, a liderança é moldada a partir disso, a sua vida é moldada a partir disso, a liturgia é moldada a partir disso, tudo é moldado a partir da revelação que alguém tem. Essa revelação que você não tem como confirmar. E aí, quem tem Não importância tem da como escritura. confirmar nem como contestar, porque eles Exato. não estudam e interpretam da forma dele e você não vai Não tem como aceitar. contestar porque alguém teve a revelação que você não pode contestar. É. Então, tipo... Mas tem muita briga, por exemplo. Às vezes você vai numa reunião na cidade e fala que não pode ir pra praia. Mas aí você vê o seu ancião que foi pra praia. Tipo, ele tem essa Sim. Você cria um caos porque você não consegue ter não tem. essa estruturação. Como é E muito não é uma oral, coisa lá, apesar de ser, por exemplo, ter quantas unidades você falou que tem? 21 21 mil mil. templos, imagina, cada um Não. faz a sua interpretação. 4,5 membros, mas tem 20 mil templos, só Não. que tem... Mas tem 82 países congregação. Então, mas sei lá, quantos mil templos tem no Brasil. Brasil? Cada um com a sua interpretação. Aí vai ter a interpretação daqui, com a interpretação dali, cada um no caos. Tá um caos. Uma palavra no Eu, mínimo. como na congregação de Santos, vai dizer, pode ir pra praia. Bora no namoro. São Paulo não pode. Meninas, não, ninguém vai pra praia. É isso. Vou orar para que será. Senhor Deus Pai, obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Então, o que hoje a gente aprendeu a partir da congregação cristã no Brasil, Senhor, que a gente possa entender o que essas pessoas acreditam, o que elas defendem, o que muitas vezes elas nem sabem o que acreditam, o que não defendem, Senhor, mas que a gente saiba lidar com essas pessoas com amor, Senhor, que a gente possa levar o verdadeiro evangelho para elas, uma verdadeira graça, que a gente possa, a partir do conhecimento da Bíblia, a partir do que o Senhor nos capacitar, Senhor, a gente possa trazer a verdade para essas pessoas, Senhor. Então, que a gente trate essas pessoas com amor, Pai, que a gente não julgue, que a gente julgue o que eles acreditam, mas que a gente não odeie essas pessoas. Que a gente possa buscar essas pessoas que estão perdidas e trazer elas de volta para a sua igreja, Senhor. Que não é a igreja da família Honorário Franco, mas para a sua igreja que está por aí, Senhor. A verdadeira igreja que não se encontra dentro da seita, Senhor. Que é uma verdadeira igreja que é baseada na Tua Palavra, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar agora, que no momento de culto a gente possa estar com os nossos corações, nossas mentes abertas para Te glorificar e aprender mais de Ti, Pai. Que o Senhor abençoe o momento de louvor, da palavra, da comunhão posterior do culto, Senhor. Então que o Senhor possa cuidar de cada momento, que a gente possa adorar o Senhor verdadeiramente e com racionalidade também, Senhor. Senão, Jesus, amém.